Você sabia que uma parte da promessa que Deus tem para você, Ele não vai fazer? Mas como assim, pastor? Não ouvi falar tanto porque Deus vai fazer, porque as promessas vão se cumprir e blá blá blá, blá blá blá. Na verdade, minar a tua cabeça de palavras positivas, mas que na verdade não te contaram todo o enredo da história. E hoje eu quero falar para você sobre as promessas de Deus. Mas antes disso, eu peço que você compartilhe esta mensagem para 5 pessoas. Ou naquele grupo da família, manda lá o link dessa mensagem e diz, o pastor Israel tem a mensagem aqui na segunda-feira às 20 horas que vai abençoar a sua vida. Vamos para a mensagem? As promessas de Deus, o sim dele e o nosso amém. Eu quero ler com você em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Então eu falei para você que uma parte da promessa de Deus, ela não irá se cumprir, porque depende do nosso amém. E veja, o sim de Deus, ela é uma garantia, o sim de Deus, aquela promessa que o Senhor tem para você, é uma garantia eterna. Aquilo está decretado e vai se cumprir. Agora, depende muito do nosso amém. Aqui na Terra, tem coisas que Deus entregou para você, querido, que é você que vai ter que fazer. Existe até uma música aí que as promessas, que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Negativo. Facilita para você ver que você morre e as promessas de Deus não se cumprem. Porque nele você tem o sim, mas o amém depende de mim e de você. E eu vou te mostrar o mistério dessa concordância. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. O primeiro ponto é o sim de Deus. O sim de Deus é o antecipado cumprimento da promessa. Quando o Senhor dá uma palavra, uma promessa, essa palavra é como se ela já tivesse toda se cumprido. Como Jesus falou para os discípulos lá, ele deu uma palavra, uma promessa, atravessem para o outro lado. Lá naquela tempestade que veio à noite no Mar da Galileia, os discípulos pensaram que iam morrer, mas eles esqueceram de uma palavra, de uma promessa do Senhor, vão e atravessem. E glória a Deus que eles acabaram, você conhece a história. Eles acabaram e conseguiram atravessar para o outro lado. Então, a palavra ela vai se cumprir, mas vai depender de nós nos movermos para a palavra. Então, eu creio também que o sim de Deus, ele não vai mudar conforme as circunstâncias. Eu vou te dar um exemplo rápido. Vamos supor que você se desvia do caminho, você está afastado da igreja, como eu já me afastei um tempo e voltei para os caminhos do Senhor. Então Deus tinha promessas para a minha vida. E baseado nas circunstâncias, Deus não ia mudar as promessas para a minha vida. Realmente, Deus tem uma promessa e em algum momento ela vai se cumprir. Mas dependeu muito das minhas atitudes para que as promessas dele se cumprissem. Eu quero te dar o meu segundo ponto aqui e quero que você lembre sobre as atitudes. O meu segundo ponto é o amém em atitudes. Eu vou te dar o exemplo de Jonas. Você sabe que Jonas tinha um chamado, uma promessa, uma palavra para ele ir a Nínive pregar. Mas Jonas ele desobedeceu, entrou numa embarcação para Tarsis e simplesmente não obedeceu, não estava nem aí para a palavra, estava em desobediência. Então Jonas ele teve um amém ali negado. O Senhor tinha uma palavra, uma promessa para ele, e ele falou, quer saber, eu não vou dizer amém não. Eu vou pagar aqui, eu já preguei sobre isso, eu vou pagar aqui para entrar nessa embarcação e vou para outro lugar. Aí veio aquela tempestade, os marinheiros ali pensaram que o barco ia afundar, até que encontraram Jonas dormindo ali na embarcação e lançaram ele para o mar e aí o grande peixe o engoliu, né? Então, quando nós temos uma promessa da parte de Deus, o nosso amém, querido, ele não é um amém que nós damos lá no culto. Ah, em casa eu dou o amém. Não, o amém é uma atitude.
uma atitude, é um passo dado em direção ao teu destino. E eu repito, o amém é um passo dado em direção ao teu destino. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então se mova. O seu amém, ele vem anexado com atitude, com um passo de fé. Eu quero te dar o meu terceiro ponto, que é o amém restaurado. Eu quero te dar o exemplo de Pedro. Pedro, ele tinha um chamado. O Senhor, quando chamou os discípulos, aquela primeira comitiva, ele falou para Pedro, olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens, porque eles eram pescadores lá de peixe, né? Então, o Senhor tinha um sim ali sobre a vida de Pedro, eu farei vocês pescadores de homens. Mas olha só, veja comigo aqui, o que é a frustração na vida de um homem? Pedro, por ter errado em tantas coisas, em ter falado, Senhor, você não deve fazer isso, você não deve se entregar, eu vou te proteger aqui, e o Senhor falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes, né? E aí o galo cantou. Ele fez várias coisas que não agradavam a Jesus Cristo. Foi lá e cortou a orelha do soldado mau. Fez várias coisas que o Senhor se desagradou com Pedro. Mas essas falhas de Pedro, como as minhas falhas e as suas falhas, não fizeram com que a promessa do Senhor mudasse. Então, a promessa, ela não vai mudar baseado nas circunstâncias que você está vivendo. O Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor tem um projeto para a sua vida, e isso é imutável. Ele tem o sim, vai depender muito do seu amém para que as coisas se cumpram. Então vamos lá, quando Pedro negou, fez várias coisas, e Jesus lá, quando ele já tinha morrido e depois ressuscitado, não tinha aparecido ainda a Pedro, eles se encontraram na praia. Naquele momento, Jesus ele foi lá e deu uma segunda chance para Pedro. E insistiu, Pedro, você me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes perguntou para Pedro se ele o amava, e aí Pedro falou assim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha um projeto, um plano. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos, Pedro ele foi pregar, ele pregou e muitas almas se converteram. Ele foi 3.000, depois 5.000, e diante da Porta Formosa tinha aquele paralítico pedia dinheiro ali diante da porta. Pedro falou assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então Pedro foi usado porque ele se moveu em atitude. Então se você tem uma promessa de Deus para sua vida, querido, e eu creio que todos nós temos uma promessa de Deus, porque as promessas de Deus estão escritas na sua palavra. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem um dom que Ele depositou na sua vida, mas para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, não basta o sim de Deus. Deus ele não vai te controlar. Ele te deu a vida para que você pudesse desfrutar da sua vida, mas não da forma errada. Então Ele vai esperar o seu amém. Quando Pedro disse amém, não, agora eu vou para cima, agora eu vou fazer o que eu fui chamado, né? Então eu creio aqui que o Senhor ele é zeloso pelas suas promessas. Se nós falhamos no amém, querido, Ele oferece oportunidades para que eu e você possamos dizer hoje, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, depois que viu a glória de Deus, Deus queria um homem para pregar para aquele povo, e aí Isaías viu e falou, mas Senhor, eu aqui com lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Depois o Senhor tocou nos seus lábios, e aí depois o Senhor falou, quem irá por mim, Isaías? Quem irá por mim? Ao ponto de ele falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer usar a sua vida, querido, mas será que você está disposto a dizer um amém e cumprir as promessas de Deus para a sua vida? Ele tem o sim. Não ache que muitas palavras aí
que as pessoas pregam, porque Deus vai fazer, porque as promessas vão se cumprir, e ficam ali te amarrando, sabe? Ficam semana após semana, dia após dia, naquelas campanhas, porque você tem que fazer, porque não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. Ficam te enrolando, porque Deus vai fazer promessas, porque as promessas vão se cumprir. Mas eles não te dão o caminho, não te mostram, querida, por aqui, ó, qual que é o teu chamado? Alguém já te perguntou qual que é o teu chamado? O que arde no teu coração? Existe um chamado para todos nós, no coletivo, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem coisas que nós ficamos esperando que Deus apareça como um anjo, né? Apareça, fale, porque Deus vai te levantar. Ei, querido, você não consegue parar e ler a Bíblia dia após dia? Você não consegue parar e ler a Bíblia na sua manhã? Você não tem um tempo de oração e você quer que Deus cumpra as promessas dele na sua vida? Às vezes nós não temos vergonha na cara de dizer, Senhor, da mesma forma que eu preciso me alimentar aí, almoçar, jantar, tomar um café, eu preciso me alimentar da tua palavra, eu preciso me comprometer com a tua palavra. Depois, que Deus é esse que vai cumprir palavra se você não se mover, querido? Se você não se dedicar em conhecê-lo, em conhecer a Jesus? Uma vez eu estava num discipulado com uma pessoa e ela falou assim, não, porque eu vim de tal religião, que eu não vou citar aqui, e ela disse, não, eu acho que por eu ter essa experiência, eu acho que Deus quer me usar na intercessão. Eu dei risada dele, eu falei, cara, você está viajando. Primeiro, você conhece Jesus? Você já leu a Bíblia, meu amigo? Mas aqui, para com isso, cara. Primeiro, nós temos que conhecer a Jesus, conhecer o amor de Jesus, a graça dele, o favor imerecido dele. As pessoas querem se mover em algo que elas nem foram chamadas. Mas existem promessas para a sua vida, querido. E você precisa conhecer a Jesus, porque as promessas de Deus estão em Jesus Cristo, para que elas venham se cumprir. E através de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala em Romanos 11:36, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Não existe promessa que vá se cumprir sem você ter Jesus no centro da vontade, no centro da promessa para a sua vida. Não queira viver as promessas de Deus sem ter Jesus Cristo. É por meio dele. Se não tiver Jesus Cristo, não é promessa. Não é promessa. Então eu quero concluir que o sim é a graça, é o favor imerecido, é uma promessa que eu e você nem merecíamos. O Senhor nos dá a honra. Para mim, Ele me deu a honra de pessoas me chamarem de pastor. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Pessoas me reconhecerem como pastor. Pessoas mais idosas que poderiam ser meus avós, meus pais, e pedir, pastor, o que o senhor acha? Eu acho até uma coisa meio estranha. Mas o Senhor nos deu a honra de podermos ser chamados de pastor, de podermos dar uma palavra baseada no Espírito Santo para direcionar a ovelha que é de Jesus. A ovelha não é minha. Tem pessoas que falam aí, a ovelha, as minhas ovelhas, porque os meus discípulos, vá catar coquinho. Vai catar coquinho. Você que fala aí que minhas ovelhas, foi você que morreu na cruz? Foi o teu sangue que foi derramado? Não foi o teu sangue derramado, foi o sangue de Jesus Cristo. Você não é nada, você não é nada. Tira da tua boca que os meus discípulos, as minhas ovelhas, o Espírito Santo é extremamente capaz. Ele é capaz para guiar qualquer ovelha de Jesus Cristo. Jesus não precisa de você não, meu querido. Porque se não sou eu, Deus coloca 20 pessoas melhor que você. 30 pessoas melhor que você. É bem assim. Então o sim é a graça de Deus, é o favor merecido, é a honra que Deus nos dá para que eu e você possamos ser chamados de pastor. Agora o amém é a nossa fé. Eu vou me mover, Senhor. Se o Senhor me chamou para ser pastor, eu vou me mover em fé, porque capacidade alguma eu tenho. Então, eu e você temos que olhar para isso, querido. É hora de alinhar nosso coração para o sim que é a promessa do Senhor para a nossa vida
e o amém dele e o amém nosso, que é uma resposta do Senhor. Eu sou salvo, por isso que eu faço boas obras. Eu tenho uma promessa, por isso que eu me movo em direção à promessa. Eu não vou abandonar a rota e mover a rota. Quando você decide ir a Nínive, você está dizendo amém, Senhor, eu tomo posse. Agora, quando você decide ir a Tarsis, você está em desobediência. Seja como Pedro, supere a culpa. Supere a culpa pelo perdão de Jesus Cristo. Eu quero falar com você. Talvez você tentou já centenas de vezes, mas você está afastado dos caminhos, você se perdeu. Eu quero dizer uma coisa. Jesus, ele prepara o caminho para que você volte a Ele e você se submeta à sua palavra e você tenha o perdão, o abraço de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele conta com você, querido. Jesus, Ele conta com você. Ele nos colocou o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele não está habitando dentro de nós só para a gente ter uma vida tranquila, não. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Eu quero orar por você. Então, as promessas de Deus têm um sim dele, nele, em Jesus Cristo. E depende do nosso amém. Não ache que você vai cumprir as promessas do Senhor sem Jesus Cristo. Não tem como. Eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, na tua presença, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está me assistindo, que por muito tempo, Deus, essas pessoas foram até iludidas com palavras positivas, porque Deus irá fazer. O Senhor já tem o sim, Senhor. A sua promessa já está estabelecida, ela é eterna. Mas depende muito do nosso amém. Se eu e essa pessoa que está me ouvindo não falarmos amém para as promessas do Senhor para a nossa vida, nós ficaremos andando como em círculo, como o povo no deserto, em círculo, sem provar da promessa do Senhor. Nós precisamos nos mover em obediência, em submissão à sua palavra, Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Se eu não pregar, Senhor, as promessas não se cumprem em minha vida. Se eu não pastorear, as promessas não se cumprem em minha vida. Se eu não me mover em obediência à tua palavra, as promessas não irão se cumprir. Então o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração a convicção que através de ti, Jesus, nós iremos cumprir as promessas. E no final nós iremos dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, através somente e absolutamente Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, meu querido. Amém. Obrigado por mais uma vez você estar aqui ouvindo essa palavra poderosa ao seu coração. Eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem e nos vemos na próxima segunda com a palavra de Deus, que é viva. Deus abençoe, um beijo e até a próxima.